Salve galera, bem-vindo a mais um podcast do esporte. Depois de muito tempo aí, finalmente gravando mais uma vez para vocês. Consegui gravar, na verdade, eu tô até com um pouco mais de tempo para gravar, tudo em virtude aí da pandemia do coronavírus, mas dessa vez a gente segue sem assunto em relação, sem novidades, sem grandes novidades, aliás, em relação ao futebol, não só ao futebol, mas em relação ao esporte como um todo, né? Eu nem me lembro quando foi a última vez que eu gravei o podcast e eu espero que esteja aí todo mundo muito bem, né? Com muita saúde, porque eu acho que ninguém esperava que essa pandemia, né, fosse tomar as proporções que tomaram, né? É óbvio, quando se fala em pandemia, é uma questão global, né? Uma epidemia, é um vírus que atinge proporções de níveis globais, mas eu acho que é, a gente não esperava, né, pelo menos a grande maioria, sempre tem aqueles mais pessimistas, né, mas acho que a grande maioria das pessoas, e eu me incluo nisso, a gente não esperava que fosse ficar tanto tempo, né, um vírus tão, uma doença com tanto tempo assim em evidência. Então, eu acho que para quem puder, é óbvio que a gente entende, principalmente pensando em Brasil, todas as limitações, todos os problemas socioeconômicos, né? Então é difícil a gente vê muita campanha na TV falando de fique em casa, a gente vê pessoas influencers, né, formadores de opiniões, mas a gente sabe que essas pessoas, né, e eu peço desculpas aqui se eu posso estar ofendendo qualquer uma das pessoas. Eu acho que todo mundo trabalhou, né? Todas essas pessoas, esses formadores de opiniões, todos eles trabalharam muito para estar numa situação, numa condição financeira que se encontram hoje, né? Mas eles falarem é uma coisa, eles têm uma situação de vida privilegiada, né? Se a gente pensar num país como o Brasil e tantas outras pessoas, a maioria esmagadora de pessoas, né, não tem as mesmas condições, principalmente de ficar em casa, né? A gente sabe que é, é, as favelas no nosso país ocupam aí áreas gigantescas com uma quantidade muito grande de pessoas e são assim famílias com 3, 4, 5 pessoas, né, numa casinha pequena de um, dois, três cômodos no máximo. Então a gente sabe que essa questão de ficar em casa, ela é muito sensível, ela é muito complicada. Mesmo se a pessoa consegue manter o emprego, ficar somente em casa com tanta gente é uma questão muito complicada. E infelizmente, nosso país, e eu peço desculpas aqui que eu estou fugindo do esporte, mas infelizmente no nosso país, né, por questões históricas, né, as gestões públicas não deram condições para todas as pessoas ficarem em casa, né, quando chega num período como esse. Óbvio que ninguém podia imaginar que isso fosse acontecer, né, de novo. Tem sempre os mais pessimistas que né, sempre fazem aquelas projeções apocalípticas do que pode acontecer, não só em relação a doenças, mas em relação a aquecimento global também, condições climáticas, enfim, sempre tem aqueles que têm uma visão mais apocalíptica das coisas, mas é muito difícil, né? A gente no nosso dia a dia, a gente não consegue imaginar que algo desse nível vai acontecer. E, infelizmente, tá no nosso país, é, 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 o reflexo de tantos anos de descaso em relação à gestão pública, ao cuidado com a população mais carente. Infelizmente, a gente vê o resultado agora. A gente vê muita gente indignada, né, pedindo para as pessoas ficarem em casa, falando que as pessoas não respeitam a quarentena, mas não tem outra saída, né? É o que eu falei, por mais que a família tenha conseguido manter os empregos, está recebendo auxílio do governo, ficar em casa com tanta gente num cômodo tão pequeno é muito difícil, né? E não só isso, tá? A maioria esmagadora de pessoas, infelizmente, né, tem que sair para as ruas mesmo, tem que trabalhar, tem que arranjar, tem que conseguir uma forma, né, de conseguir o seu dinheirinho suado, porque a gente sabe que só esse auxílio do governo, além de ser uma grana pouca, tem gente, muita gente tendo problema para conseguir essa graninha. Então, eu acho que a gente tem que ter essa sensibilidade, claro que, repito, né, todos esses famosos, esses formadores de opinião, todos eles
têm contribuído da forma como podem, né, com doações. A gente vê as lives aí que tem ficado famosa no YouTube, né, com arrecadações de dinheiro, de alimentos, né, produtos de higiene, e isso é muito bacana. Eu acho que todas essas pessoas, elas têm feito o seu papel, que é muito nobre, né, de usar a sua imagem para conseguir arrecadar dinheiro, alimento, enfim, tentar prover aí de alguma forma para essas famílias mais carentes, é, 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 cara, algum sustento, alguma forma de tentar ajudar essas pessoas a ficarem em casa. Mas a gente sempre vê na TV, cara, você vê na TV, nas próprias lives, né, quando algumas pessoas gravam em casa, você vê que as casas dessas pessoas, né, é assim, é uma condição financeira absurda, né? Você vê o pessoal se exercitando em casa, alguns atletas se exercitando em casa, cara, tem um quintal gigantesco que o cara consegue correr cara, eu vou ser sincero, eu não digo que eu sou pobre nem nada disso, mas na minha casa eu não tenho condição nenhuma de correr, tá? No lugar que eu moro eu não tenho condição nenhuma de correr aqui dentro. Então, é, é, não estou aqui, obviamente, julgando, mas eu estou pedindo para a gente ser um pouco solidário e ser um pouco compreensivo, porque é muito fácil pedir para as pessoas ficarem em casa. Óbvio que essa é o único remédio, a única forma da gente combater o vírus, porque não existe vacina, não existe um remédio. Um remédio, obviamente, oficial, aí, um remédio que efetivamente vai combater o vírus. Lógico que existem alguns tratamentos, aí a gente vê na TV, alguns polêmicos, outros menos polêmicos. Existem alguns tratamentos que podem ter ou não um benefício ou não, pode ajudar a combater o vírus, mas não existe um remédio que efetivamente vá atacar o vírus. Então, acho que a gente tem que ser solidário, ajudar da forma como puder, aí com doação de alimentos, com doação, né, de, de grana, enfim, da forma como a gente puder, se solidarizar, obviamente, mas a gente tem que ter a solidariedade também, de entender, de ter uma certa empatia aí de que algumas pessoas infelizmente precisam sair para trabalhar, e infelizmente no nosso país essas pessoas que precisam sair para trabalhar são a grande maioria, né, das pessoas que compõem o nosso país, porque é uma população carente, é uma população que infelizmente foi esquecida aí pelas gestões públicas que negligenciaram que coisas desse tipo, né, como a gente vê do coronavírus, poderia acontecer. E, infelizmente, é uma população que não tem condições de ficar em casa, não só por uma questão financeira, mas por uma questão de espaço também. Então, eu acho que a gente tem que ser solidário nesse momento. Óbvio que é muito difícil, é o que eu falei, não existe outro remédio a não ser o remédio oficial, tá? Não vou querer entrar em polêmica aqui, mas um remédio oficial, né? Um remédio que é, um remédio ele é usado para tratar uma doença, uma condição que a gente tem. E em relação ao coronavírus não existe nada oficial, então o remédio mesmo que se tem é o isolamento social, é o ficar em casa, mas essa questão do ficar em casa ela é muito difícil, tá? Mas eu não vou me estender muito mais, porque esse é um assunto muito sensível, é um assunto que vem causando uma certa discórdia aí em relação a, a, a várias pessoas, né? Não digo que tem gente certa, gente errada, eu não estou entrando nesse mérito. Por isso que eu não vou me estender muito mais, eu só queria deixar aqui a, a minha filosofada, né? E para a gente ser compreensivo, porque a situação não tá fácil para ninguém, tá certo? E em relação ao esporte, voltar a falar do esporte, é muito difícil, cara. Assim, segue a passos muito lentos na Espanha não, na Alemanha. O futebol voltou, né? Eu acho que todo mundo sabe, porque é, é, é uma das grandes ligas aí da Europa, e voltar ao futebol quando todos os outros ainda estão pensando numa forma de voltar é um mérito muito grande o que a Alemanha conseguiu fazer, e a gente tem que aplaudir, né? Porque a princípio o futebol voltou sem torcida, óbvio, mas em relação à segurança dos atletas, dos profissionais envolvidos, a princípio
tá tudo muito bem organizado e eles estão sabendo lidar é, com isso de uma forma muito eficiente, né? Tranquila e eficiente, a gente pode dizer. Então, a princípio, tá? Pelo que a gente está vendo, então é muito interessante essa volta do futebol alemão, mostra que existe sim uma forma de se trabalhar, tá? O MMA é outro torneio que voltou também, MMA fazendo testagem direto com os atletas, né? Eu acho que saíram várias notícias aí, vocês puderam acompanhar também tão bem quanto eu. Então, alguns esportes vem dando uma amostra aí de retorno e a gente tem visto sim bons exemplos do que dá para fazer para a gente voltar com o futebol. Em relação ao futebol brasileiro, tá, poucos clubes voltaram às atividades efetivas aí, tá? O Internacional já teve treino, Internacional de Porto Alegre. O Flamengo aí gerou uma certa polêmica porque teve aí um treino que não foi divulgado, né? Foi um treino considerado secreto aí, e os atletas voltaram, tá? Tem um movimento do Flamengo e do Vasco, se eu não me engano, tá? Eu peço perdão aqui, para voltar com as atividades do futebol. A Prefeitura do Rio já disse que está estudando a possibilidade do retorno do Campeonato Carioca no mês que vem. Então, a gente já vê aí algumas iniciativas, alguma movimentação para o retorno do futebol brasileiro. Em relação à saúde pública, eu não sei, cara. Eu acho que cabe a cada governante, cada governo, cada região analisar é, é, a situação que está a cidade, o estado, para avaliar efetivamente se é possível retornar. No caso de São Paulo, por exemplo, que é onde eu estou, ainda não existe qualquer previsão do retorno do futebol em São Paulo, tá? Em São Paulo, estou falando em São Paulo, não existe qualquer projeção e o próprio Vanderlei Luxemburgo, em entrevista aí, treinador do Palmeiras, disse que não é hora de pensar em retorno do futebol. A gente está muito longe de passar por essa situação que a gente vive hoje, então não é hora de se preocupar se o futebol vai voltar ou não. Isso é o que disse o Vanderlei Luxemburgo. Eu concordo em parte. Eu acho que assim, a gente tem bons exemplos, tá? No mundo. O Brasil, obviamente, está longe de ser uma Alemanha. O Brasil não consegue garantir as mesmas condições higiênicas e sanitárias que a Alemanha consegue garantir. No Brasil, a gente não consegue nem testar a nossa população de forma eficiente. Então é muito complicado. Eu acho que, claro, as ligas, né, as entidades que gerenciam o futebol, não só o futebol, tá? Agora pensando em todos os esportes, eu acho que óbvio é possível voltar. A Alemanha já mostrou isso, né? Não só na Alemanha, acho que se eu não me engano a Coreia do Sul também tem. Na Bielorrússia sequer parou, né? Mas por exemplo, em países que pararam, né? Acho que a Coreia do Sul, se eu não me engano, eu peço perdão se eu estiver falando alguma bobagem aqui, mas se eu não me engano, na Coreia do Sul também voltou. Então, existem formas de se trabalhar e, por exemplo, pensando em Brasil, tá? E os clubes, pelo menos da Série A, são clubes com muito dinheiro, são clubes com situação, com uma condição financeira em que é possível sim que o clube faça a testagem. Então, eu acho que, claro, a gente tem que ter um cuidado porque o esporte, o futebol, mesmo sem torcida, vai ser um tipo de evento que vai gerar aglomeração pensando na casa das pessoas, tá? Aí fulano convida o amigo, convida o primo, o irmão para ir em casa para assistir o jogo em família. Então é um evento que pode sim gerar uma certa aglomeração na casa das pessoas, não no estádio, mas nas casas das pessoas. Mas em relação ao esporte em si, eu acho que, de novo, pensando em Série A ou nas entidades que organizam o futebol, CBF, né, as confederações aí estaduais, tem condições, né, de tentar estudar uma forma e lógico que campeonatos estaduais é muito complicado, porque tem clubes muito ricos e clubes que têm pouca grana. Mas se a gente pensar, por exemplo, em campeonato brasileiro, né, cada clube fazer os seus testes ou a CBF
tentar negociar com os clubes uma grana a mais para eles sim fazerem a testagem sempre nos jogadores, nos atletas, nos profissionais envolvidos, sempre limitando muito, né, o máximo que puder a quantidade de profissionais, como acontece na Alemanha. Eu acho que é possível, mas é claro, existem outras questões envolvidas e não é só a questão do, do, dos jogadores, né, dos profissionais aí, comissão técnica, não é só essa questão em campo, tem toda uma questão externa, que é o que eu falei, a torcida em casa vai querer torcer, o torcedor brasileiro é muito apaixonado, alguns vão querer ir para o bar, né, tem alguns bares funcionando aí na surdina, então é natural que se gere uma certa aglomeração de outras formas que não no estádio. Por isso que é uma situação muito difícil de ser avaliada, né? E eu não vou entrar nem no mérito de dizer que está certo ou que está errado, porque eu acho que é, é, vai de cada um, vai da consciência de cada um. É igual a Olimpíadas, né? A Olimpíadas foi cancelada também. E aí existiu um movimento muito grande de pessoas pedindo para que a Olimpíada fosse cancelada. É, é, eu não julgo, no momento que o Comitê Olímpico ali é, não anunciava o cancelamento, em hipótese alguma, eu julguei a decisão deles, né, de ficar postergando essa decisão, de adiar, porque tudo quanto é campeonato esportivo, nas mais variadas modalidades, foi adiado. Alguns outros foram cancelados. Então, por exemplo, a Eurocopa foi adiada já vai para o ano que vem. É um grande evento. Fórmula 1 é outro grande evento. Eles estão adiando várias corridas. Então, você conseguir um espaço no calendário para um evento como uma Olimpíada, sendo que todos os outros grandes eventos estão sendo adiados também, é muito difícil. Outra coisa, é muita grana envolvida. O Japão investiu muito dinheiro para a construção de arenas, de infraestrutura. Outra coisa, manutenção da infraestrutura. É muita grana também. Por isso que é o que eu falei. É muito complicado. Tem muito patrocinador envolvido, é muita grana. A Olimpíada vai para 2021 e todo o material, é, é, não só a questão da venda de ingressos, também que pode ter gente que queira o dinheiro de volta porque não vai conseguir. Já teve reserva de hotel. Então, não só isso, todo o material, camiseta, bonequinho, tudo isso está escrito como Olimpíada de 2020, tá? E a Olimpíada foi para 2021. Lógico que tudo, eles já falaram que tudo vai se manter Tóquio 2020, mas a gente sabe que já não é mais 2020, é uma condição excepcional. Por isso que eu falei, é muito complicado você julgar, é um absurdo o comitê ainda não ter adiado essas Olimpíadas, anunciado a mudança da data das Olimpíadas. É difícil, cara, é muita grana. Quem que vai pagar, né, o governo japonês pelo esse dinheiro extra que eles vão ter que dar na manutenção? Tá? Ah, mas as arenas iam ficar lá. Não vão, cara. Tem muitas arenas que vão ser a principal delas, né? Se eu não me engano, aquele estádio que eles fizeram com material reciclado lá, se eu não me engano, feito de madeira, uma belíssima arena, aquela arena vai ser desmontada. Então, assim, você vai adiar isso, os caras vão ter que dar um ano a mais de manutenção nas instalações. E quem que vai pagar o governo japonês, né? Esse é o grande. Ah, mas o Japão é o país rico. Cara, mas o Japão está passando por uma situação também de pandemia. É assim como todos os outros. Só porque o Japão é um país rico, ele é obrigado a bancar isso, entendeu? Eu acho que é essa sensibilidade que a gente tem que ter. Não é só falar que é um absurdo, que os caras que já tinham que ter adiado. Quem que vai pagar essa conta no final, entendeu? Ah, mas tem que ser solidário, tem que ter empatia. Tudo bem, mas dinheiro não cai do céu, né? A gente está vendo o problema que o Brasil vem vivendo, né? Que está dando só um auxílio de R$ 600, que é um absurdo, que é um dinheiro que não dá absolutamente para nada, e já está sofrendo para pagar. Já vai deixar um rombo nas contas, muita gente não está conseguindo esse auxílio, então é complicado, não é só porque o país é rico que a gente também tem que julgar e achar que o dinheiro cai do céu e eles têm que bancar tudo, né? É uma situação muito complicada, é muito sensível, e é o que eu falei, muitos grandes eventos esportivos foram adiados, né? E agora entra mais as Olimpíadas. O ano que vem vai ser vai emendar um atrás do outro de
de torneios esportivos que os patrocinadores não vão ter o retorno, porque não tem aquela folga, aquele respiro, vai ser um atrás do outro. Então, vai ser assim, cara, o ano de 2021, na minha opinião, em relação a vários esportes, vai ser para cumprir tabela, porque precisa ter o torneio. Mas você pode ter certeza que essa questão da pandemia, óbvio que tem toda o que eu falei, tem toda a questão da solidariedade e tal, a gente tem que ser solidário, mas infelizmente a gente sabe que as corporações funcionam na base do dinheiro. E você pode ter certeza que muitas empresas vão ser muito mais cautelosas e vão investir muito menos do que eles iriam investir se, por exemplo, não tivesse acontecido. Foi uma fatalidade, aconteceu, ninguém pôde prever, mas é de grana, cara. Infelizmente, tem alguém pagando essa conta. Alguém tem que pagar essa conta e alguém vai sair no prejuízo. Isso é natural, né? Fora a questão de todos os atletas que já vinham se preparando, né? Tem atletas que conseguem treinar em casa, mas os caras estavam se preparando também. Eles já estavam na expectativa de conseguir. É claro, teve muitos qualificatórios que sequer aconteceram. Tem toda essa questão. Muita gente não consegue treinar. Principalmente a gente pensar na natação, não é todo mundo que tem uma piscina em casa para treinar. Então é muito difícil, cara. Assim, era uma situação é, é, complicada, obviamente, a gente entende, né, que a grande maioria dos atletas não iam conseguir competir em alto nível, que a Olimpíada precisava ser cancelada, obviamente, mas tem toda uma questão financeira por trás disso, e a gente não pode entrar no mérito de julgar, tá sendo errado, tá sendo certo, é difícil, cara, assim, nada a nada, a gente sabe que tem a participação dos governos aí, por exemplo, a gente pensar num evento da Olimpíada, os governos bancam essa grana, mas os governos não bancam sozinhos. Tem todo um grupo de patrocinadores aí por trás que injeta dinheiro nesses eventos para que eles aconteçam, né? Então é muito difícil a gente ficar falando de cancela, cancela. Não é assim que as coisas funcionam, né? É a mesma coisa você está com o seu casamento programado, que aconteceu com muita gente aí, né? E quem sabe disso, quem tava para casar vai me entender. A galera, o casamento é um dos eventos, cara, assim, mais grandiosos e não é uma coisa barata, né, na vida de uma pessoa. Então imagina aí que você tem o seu casamento, o seu aniversário, você investiu 15 pau na festa e a festa teve que ser cancelada por causa do coronavírus. Aí você correr atrás do salão de festa, do fornecedor de comida, para tentar de alguma forma ressarcir o seu dinheiro. Não é isso que você vai fazer? Então, é isso que acho que a gente tem que ter em mente quando a gente pensa em grandes eventos, né? Nada são pessoas que estão colocando dinheiro ali e que querem o retorno do seu dinheiro também. E a gente, obviamente, a gente ia querer, cara, eu vou casar, gastei 10 pau no meu casamento, né? Já com salão, com comida, aluguel de espaço, né? Enfim, é, é, decoração, banda, e aí de repente, do nada, você tem que cancelar. E como é que fica agora? Vai ter salão para a data que eu quero? Vai ter igreja para a data que eu quero? É, é, vai ter comida? Como é que vai ficar toda essa questão? As empresas vão conseguir é, é, ajudar a bancar uma parte do prejuízo? As empresas vão falir? Porque de repente uma empresa fale também, a gente não sabe, né? Quanto tempo mais a gente vai ficar parado? E agora? Quem que vai dar comida? Entendeu? Tem toda uma série de questões envolvidas, questões sensíveis, e é uma cadeia, cara, assim, é uma cascata. Não tem como a gente dimensionar só falando, cancela. Não é assim. Lógico, a gente tem que pensar na preservação da vida, eu acho que isso tem que estar acima de tudo. Mas só chegar e falar, não, cancela, cancela, cancela. Calma, gente, não é assim. Tem todo um, tem toda uma série de outras coisas envolvidas que a gente tem que analisar, né? Não é assim, no calor do momento, e achar que os outros estão errados. Não, é óbvio, a gente concorda, acho que todo mundo concorda que é, é, a preservação da vida vem em primeiro lugar, isso é óbvio, mas e era óbvio que as Olimpíadas iriam ser canceladas em algum momento, mas os caras obviamente estavam estudando, né? Para quando que a gente vai para as Olimpíadas? Né? O logo vai mudar?
quem que vai pagar por isso? Ah, a gente vai ter que bancar a manutenção das arenas. Quem vai ajudar? Entendeu? Cancelar vai ter que ser cancelado, isso é inevitável. Agora, tem toda uma série de outras questões que é igual que eu falei do casamento. Cancelar vai ter que ser cancelado porque o governo proibiu eventos com grandes aglomerações. Isso vai ser cancelado, mas o que eu quero entender é como é que vai ficar a minha situação, né? Quem que vai me ajudar? Isso vai ser remarcado? Vai ter data? Se eu não quiser mais casar, vão me ressarcir 100%? Então, existe uma série de outras questões que a gente sabe que vai ter que ser cancelado. Todo mundo sabe. Mas existem outros aspectos que precisam ser analisados com cautela. Não é só tomar uma decisão no calor do momento e achar que quem não concorda está errado. Eu acho que é a discussão que eu queria entrar, e esse é o cuidado que a gente tem que ter, né? E eu estendo isso em relação ao nosso futebol, né? Que muita gente quer o retorno, eu também, né? A gente sente falta disso. A gente tem que pensar no cuidado da vida. A gente tem que pensar no ser humano em primeiro lugar. E aí no ser humano não é só na questão dos jogadores, né? Dos profissionais envolvidos ali no futebol. Tá? Jogadores, comissão técnica, preparador físico, treinador, segurança, enfim, médico, fisiologista, nutricionista e aí vai, né? Não é só nesses profissionais, nessas pessoas que a gente tem que ter na cabeça. Tem que ter na cabeça de que o cidadão em casa vai querer comemorar com a família, com o pai, com o irmão, com o filho, com os amigos. Então, eu acho que tem que ter tudo isso em mente e a preservação da vida vem em primeiro lugar, né? Infelizmente, pode ser triste, a gente pode ficar aborrecido, mas eu acho que é isso que a gente tem que ter em cabeça. Preservar a vida acima de tudo. Então é isso, gente. Hoje foi um podcast um pouco mais filosófico do que do esporte em si. A gente não tem muito o que falar do esporte, tá? É o que eu falei, eu ainda não consegui. Sei que voltou o futebol da Alemanha, mas eu ainda estou meio em ritmo lento, tá? Não acompanhei de fato, né, como é que está o futebol alemão e à medida que for avançar, até porque quando voltou a gente nem sabia direito se ia continuar, eles estavam meio que fazendo um teste, mas eu acho que agora vai vingar, pelo menos na Alemanha, tá? Na Alemanha. Peço desculpas aqui. Então, a gente vai tentando acompanhar na medida do possível. Não sei quando eu gravo o meu podcast de novo, tá? Porque, como eu falei, por mais que a gente tenha um pouco mais de tempo, o que move a gente mais é o futebol brasileiro, tá? Então, qualquer novidade que eu tenha em relação ao futebol, eu volto, gravo um podcast, tá? O que vem agitando aí, pelo menos no futebol brasileiro, foi essa questão do Flamengo treinar, foi muito criticado por várias pessoas aí, pelo esse treino secreto, a gente, digamos assim, e em relação ao Cruzeiro também, várias questões judiciais, né, investigação policial, enfim, é uma crise sem fim. O Cruzeiro que pode, não digo que vai, mas pode, se não pagar aí, tem uma dívida do Cruzeiro, se eu não me engano, é do William, tá? O William que está no Palmeiras. E eu peço desculpas aqui porque eu vi a matéria de relance e eu não li em detalhes. Mas se esse pagamento não for feito, e eu acho que não é uma questão de meses, tá? De um mês que vem, se eu não me engano, eu não sei. É um prazo muito curto que o Cruzeiro tem para pagar. E se não for feito esse pagamento que falta do William, tá? Peço desculpas aqui se eu errei, eu até peço perdão ao torcedor cruzeirense. O Cruzeiro pode ser rebaixado para a Série C, tá? Isso está previsto pela FIFA, tá? Então pode ser rebaixado mais uma vez. Então é uma crise sem fim, uma série de questões, investigações policiais aí envolvidas e a gente vai, cara, eu vou tentar fazer um resumão e voltar aí o mais breve possível para falar um outro podcast sobre um pouco mais sobre o Cruzeiro, porque é uma crise, eu acho que sem proporções, isso que a gente está vendo no, claro, sem proporções não, mas assim, um time que estava Cruzeiro
né, em evidência, um dos maiores do, assim, na fase que vivia, bicampeonato de Copa do Brasil, favorito para todas as competições e de uma hora para outra, um clube que pode cair para a Série C, eu acho que eu não me lembro de ter visto isso. A gente vê times que passam por crises, ficam na corda bamba, né? Eu pego, por exemplo, a Portuguesa de São Paulo. É, é, cara, a Portuguesa estava na Série A e de repente caiu, foi em queda livre, Série B, Série C, e, mas não foi algo que, assim, a Portuguesa não era um time que, cara, disputava todas as competições, que era favorito em todas as competições, já não vinha ganhando títulos, vinha aí na corda bamba, tinha caído, subiu, caiu de novo. Então, assim, era um clube que já estava meio na corda bamba e de repente caiu. Lógico que foi assustador, foi, a forma como aconteceu, mas era um clube que já vinha sofrendo muito com questões financeiras. E não é como o Cruzeiro, por exemplo, claro, o Cruzeiro vinha sofrendo com questões financeiras, muita gente já vinha falando, muita gente, e eu me incluo nessas pessoas, não vinha dando tanta bola, porque o Cruzeiro vinha sempre em evidência, sempre com um elenco muito forte, com o Mano Menezes há muito tempo no cargo, um time referência nacional, então títulos eram títulos viriam, a gente imaginava, e esses títulos ajudariam a pagar as contas. Fato é que isso não aconteceu. Uma série de, de eventos aconteceram para o Cruzeiro chegar na situação que está hoje, chegou no momento irreversível e agora colhe os frutos aí de uma má gestão, uma gestão, a gente pode até dizer, criminosa, né, de uma certa forma, é, é, por tudo que a gente vem vendo com o clube hoje, tá? Que eu falei, vou tentar fazer a minha lição de casa, né? A gente está meio desnorteado, fica aí acompanhando as notícias, os casos só crescem no Brasil, o Brasil já é o segundo aí país em número de casos, de mortes também, se eu não me engano, então a gente fica meio desnorteado com tudo que vem acontecendo, mas a gente tem que tocar a vida, tá? E eu vou tentar tocar o podcast. Da última vez que eu gravei, eu tinha comentado isso, né? Vou tentar gravar mais, vou tentar estar mais presente, mas é difícil, né? A gente sempre fica é, é, acompanhando as notícias e sempre fica muito preocupado com o futuro, né? Não só com o futuro geral, né? Do nosso país, porque a gente vive essa questão de saúde pública, tem a crise política também, não vou entrar numa discussão política também, mas é uma crise política que dificulta ainda mais, né, essa gestão dessa crise. Então a gente fica preocupado, é natural. Eu fico muito preocupado com o que vai acontecer em relação à doença, em relação à política. Então existe essa preocupação, mas vou tentar retomar as atividades, né, ver como é que estão o campeonato alemão e trazer um pouco mais de informação para vocês e ver um pouco mais aí sobre o futebol do Rio de Janeiro, o que, que pode acontecer, tá? E em relação ao Cruzeiro também, o que, que a gente tem de últimas informações para atualizar vocês, tá certo? Vou me despedindo aqui hoje, galera. Hoje, repito, um podcast um pouco mais filosófico e eu acho que é bom a gente sempre parar um pouco para refletir, pôr as ideias para fora, porque isso acho que ajuda a gente, né? Ajuda a gente nesses momentos difíceis que a gente vive, tá certo? Desejo a todos aí uma ótima semana, muita saúde, cara. É assim, se precisar sair de casa, se proteja aí, usa máscara, passa álcool em gel, se higieniza, tá? Porque para muita gente, de fato, é uma doença leve. A gente vê que os números de recuperados, de curados é muito grande, mas para muita gente não é. E eu acho que esse é o problema, tá? Todo mundo conhece na família, acho que todo mundo tem uma pessoa próxima aí que tá no grupo de risco, por mais idade, ou que é obeso, ou tem diabetes, ou tem pressão alta. Então, eu acho que essas pessoas a gente tem que se preocupar. Às vezes a gente não está preocupado com a gente mesmo. Cara, assim, é difícil, eu não vou ficar doente, vou pegar, eu vou me curar, não tenho, não sou grupo de risco. O grande problema não é a gente, às vezes, são as pessoas que estão próximas, as pessoas que a gente ama. Então, precisa sair de casa, cara, sai, mas, cara,
toma o seu cuidado para não pôr em risco as pessoas que são importantes para você. Eu acho que esse é o ponto, tá? Às vezes a gente passa por isso, não vai acontecer nada, ok. Tem muita gente que se recuperou, então é legal. Acho que a gente tem que se preocupar com as pessoas que são próximas a gente e que estão dentro do grupo de risco. Acho que esse é o que a gente tem que ter em mente hoje. Que se tiver que sair, é o que eu falei, eu não julgo as pessoas que têm que sair, porque o que a gente vive hoje é um resultado de uma série de negligências em relação à gestão pública. Então, infelizmente, as pessoas precisam sair, precisam trabalhar, né? Precisam sair para se distrair até, que eu falei que tem mora 5 pessoas numa casa de 2 cômodos. Como é que fica isso? Não tem como ficar, né? Então muita saúde para vocês, se cuidem, tá? Se protejam o máximo que der aí, se higieniza, toma banho depois que voltar para casa, deixa as roupas na porta, faz o que der, cara, porque a gente é, é, vive uma situação que não tem prazo para acabar, tá? Enquanto não sair uma vacina, enquanto a gente não tiver uma vacina, a gente sempre vai estar sujeito aí a novas ondas aí dessa epidemia, tá? A piorar a situação, a tá diminuindo os casos, mas sempre existe um período de recontágio. Então, enquanto a gente não tiver uma vacina, a gente sempre vai estar vivendo com esse fantasma assombrando a gente. Então, se cuidem aí, se protejam e tentar aí semana que vem talvez voltar e gravar mais um podcast, tá certo, galera? Desejo a todos de novo uma ótima semana, muita saúde, um forte abraço e até a próxima. Tchau.